Eu quero ler contigo o texto que está projetado, que é: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado por sua misericórdia, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua direção. Toma-nos nesta noite e fale ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mateuzinho, vê se você consegue nos ajudar. Eu queria, aí no slide, ler somente do verso 8 ao verso 11. Se puder colocar, diz assim o texto bíblico, do verso 8 ao verso 11. Diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. E finalmente o verso 11: quando soubemos disso, o povo que? Ou seja, ficou sem ânimo nenhum, ficaram abatidos. Quem ficou abatido? O povo que ouviu sobre esse feito, ou seja, aqueles que estavam em Jericó. E diz o texto: como soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Raabe não somente ouviu falar sobre o que Deus tinha feito. E é interessante que, nesta época, você sabe exatamente, está passando lá no Antigo Testamento, não tinham redes sociais, eles não tinham Instagram, não tinham Facebook, não tinham mais TikTok, não tinham nada disso, mas a informação chegou. A Raabe não somente ouviu falar o que Deus tinha feito, ela experimentou no coração da verdade. E que verdade é esta? Perdão, a palavra de Deus. E a palavra utilizada aqui no original mostra que não era só uma informação, não era só algo que foi dito, era um conhecimento que mudou a vida de Raabe. Então, a informação que chegou transformou em algo maior, em uma palavra que penetrou no coração de Raabe, e aquela palavra transformou o seu coração. E quando você não só entende, mas vive aquilo que é dito, é algo totalmente diferente, é uma experiência. É como se você não somente soubesse que o fogo queima, mas já sentiu o calor do fogo de perto. É algo que você não tem como duvidar. Então, Raabe, ela estava numa experiência. Ela não somente sabia que Deus tinha feito maravilhas, que tinha dado vitória ao povo dele, mas Raabe estava experimentando. Em primeiro lugar, Raabe ouviu as histórias sobre Deus abrindo o Mar Vermelho e dando vitória ao povo de Israel. Está aí no verso 9 e 10 que nós lemos. Mas não parou por aí, aquilo que ela ouviu virou convicção dentro dela. E a convicção virou confissão pública. Aí que vem a grande questão. Aquilo que eu creio, aquilo que você crê, por meio da Sagrada Escritura, se tornou uma convicção e uma profissão de fé pública. Passou a ser realmente algo que você diz às pessoas que estão ao seu redor. Você consegue falar, testemunhar da sua fé para todas as pessoas, ou nós nos escondemos atrás de qualquer outro elemento a não ser a fé? Essa é a caminhada de fé. Primeiro, do ouvir. Depois do ouvir, passa-se a crer. E depois de crer, a confessar. É simplesmente assim: ouvir, crer
e confessar. Quando ela declarou, e o texto diz também, o Senhor é Deus nos céus e na terra, ela estava dizendo algo extremamente revolucionário, não é algo comum, não. Em uma cultura cheia de deuses locais, Raabe proclamou: só o Deus de Israel reina sobre tudo. Ela está falando, em outras palavras, não existe outro Deus, só existe Deus de Israel. Somente o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, e Ele reina sobre todos. Isso era um passo de fé e de coragem, porque significava o seguinte: renunciar todos os ídolos da sua cidade, de sua família, e se render a um único Deus vivo e verdadeiro. E qual é a aplicação prática para isso? Vamos lá. A fé verdadeira não é só informação na cabeça, mas transformação no coração. Não é somente saber, é sentir e viver. Muitos hoje conhecem histórias bíblicas. Você já ouviu falar de Davi? Você já ouviu falar de Daniel? Você já ouviu falar de Golias? Você já ouviu falar de tantos outros elementos, histórias bíblicas? É de pequeno que nós vamos ouvindo sobre isto. Mas não é só ouvir história bíblica, não é só saber sobre Jesus, é dar um passo a mais, é transformar essa informação em confissão. Eu preciso confessar a minha fé publicamente. Onde eu estiver, eu preciso mostrar que existe uma fé que norteia a minha vida, uma fé que é, acima de tudo, a prerrogativa do meu viver. Não podemos ser crentes 007. Não podemos ser crentes secretos. Há uma necessidade de pronunciarmos a nossa fé. Raabe nos ensina que a fé é ouvir, crer e confessar, e se render ao Deus que reina sobre todos. Quando você declara com a boca e com a vida que Jesus é o Senhor, você está assumindo diante do mundo que Ele é o único Deus acima de todo o poder e autoridade. Assim como Raabe se agarrou à fé, se agarrou pela fé ao Deus de Israel, nós também somos chamados a crer e a confessar a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina, num pequeno resumo sobre isso. Em Romanos 10, 9, ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é somente crer, é confessar. E confessar implica em testemunhar da fé. Raabe é, sim, um retrato da graça de Deus. Primeiro, uma mulher marginalizada, uma mulher estrangeira, uma mulher improvável, mas que pela fé foi acolhida na família de Deus e até entrou na genealogia de Cristo. Por isso que é a improbabilidade da graça. Pessoa que não tinha nenhuma condição de ser, a condição entre aspas, de ser alcançada pela graça, Deus fez com que a graça alcançasse o coração dela. Então podemos dizer, em primeiro lugar, coloca por favor, fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 é exatamente o paralelo direto disto, porque diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Raabe é o exemplo prático daquilo que Paulo está dizendo. Ela ouviu os feitos de Deus, então ela passou a crer. Também outro elemento, a prioridade da palavra. A conversão de Raabe confirma o conceito verbo-revelação. O que é isso? Que precede aquele que crê, ou seja, a Escritura e os testemunhos operaram como instrumento da graça de Deus. Eu não preciso ver, eu preciso é crer. Amém, povo de Deus? Fé antes da visão. Raabe crê sem ter visto diretamente as grandes obras em primeira mão, mas ela confia no testemunho e se entrega. Quantos de nós pedimos, Senhor, me mostra, dá uma prova,
da tua grandeza, tua misericórdia, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu tenho que crer, independente. Olha só, abre um parênteses. Não é uma fé cega, não. É uma fé que confia nas promessas de Deus. Uma fé que confia na palavra de Deus. Uma fé que tem as suas raízes fincadas no solo da Sagrada Escritura. Quando eu falo sobre fé, não é algo empírico, mas é algo real. A fé que temos é depositada numa pessoa, a saber, Cristo Jesus. E como diz a própria sentença bíblica, em Hebreus 11:1, pela fé foi Raabe, a prostituta, justificada. Você percebe que tanto o texto de Josué, capítulo 2, como também o autor aos Hebreus, aqui, ao exemplificar os heróis da fé, eles têm a descrição de colocar quem era Raabe, fala sobre a categoria de pessoa onde ela se encontrava. Ela vendia o seu corpo, era uma prostituta. Mas por que eles tiveram interesse de colocar isso? Primeiro, porque a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. Segundo, para mostrar o que a graça de Deus faz com o ser humano. O que Deus fez na vida de Raabe, transformando uma mulher marginalizada em uma heroína da fé. Ela saiu de sua casa e ela foi colocada no hall da fama da fé. Pela fé, ela creu. A fé genuína é uma entrega à palavra divina antes de vermos o seu cumprimento. Interessante, né? Raabe foi discípula de Cristo, caminhou com Cristo 3 anos e meio? Não, respondo para ti. Ela não viu, mas ela creu. Que é totalmente diferente de Tomé, que viu, mas não estava acreditando. Então, o fato não é o elemento em si ver, é o elemento que está no meu coração, no seu coração, é crer ou não. Porque Tomé viu as maravilhas de Deus. Ele viu Lázaro ser ressuscitado. Ele viu a transformação da água sendo transformada em quê? Em vinho. Ele viu a mulher hemorrágica ser curada. Ele viu a mulher torta sendo endireitada. Ele viu tudo isso, mas não creu. Raabe só ouviu falar. E por meio da fé, ela acreditou em Cristo Jesus. Ela acreditou na promessa da redenção. Porque o que era a promessa da redenção? No caso dela lá, é do povo de Deus alcançando a terra prometida, mas ela entendeu que além daquela terra prometida, que era Jericó, aquela região toda ali, havia algo maior, e você pode crer que existe algo maior. E o que é isso, algo maior, pastor? É o que o Senhor preparou para todos nós, para todo aquele que crê. Aquele que crê tem a vida eterna, diz a palavra de Deus. John Piper, certa vez, disse o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. É uma satisfação. Deus é mais glorificado quando eu entendo que o que eu tenho, o que eu preciso, é sinônimo da graça de Deus. A convicção de Raabe é fruto da graça que atinge o coração pelos relatos das obras divinas. A Escritura registra isso para, sabe o quê? Me encorajar a entender que eu não preciso ver, eu não preciso tatear, como Tomé precisou tatear as feridas, as marcas, as chagas. Eu não preciso, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu posso crer na Sagrada Escritura. Por quê, pastor? Porque a Sagrada Escritura, por meio das promessas que ali constam, nós já temos um histórico do agir de Deus em nossas vidas.
Deus já agiu de forma poderosa. Isso é a assinatura de Deus, provando que existe um Deus protetor, cuidador, mantenedor do seu povo. E eu já quero entrar na parte final dizendo o seguinte: quando Raabe diz, o Senhor é Deus acima e embaixo, isso é algo que ela está antecipando, é uma antecipação da confissão cristológica plena, ou seja, ela está reconhecendo, sim, isso não era normal, era algo extraordinário, ela estava reconhecendo a soberania de Deus, ela está dizendo que não existe um outro Deus. Volto o meu olhar para aquilo que eu tinha dito, cada lugar tinha um poste ídolo, onde as pessoas adoravam, entre aspas, cada um seu Deus. Então Raabe diz assim, e não é do nada, Deus traz essa revelação, assim como nós fomos vivificados, porque estávamos mortos em nossos delitos, a fé de Raabe foi trabalhada, ela ouviu a palavra, e a sua fé foi vivificada, e ela disse que o Senhor era Deus, em cima e embaixo, ou seja, a soberania. E se eu posso fazer um paralelo com aquilo que Tomé disse, é exatamente isso, a confissão de Tomé, que está lá em João capítulo 20, verso 28, que diz, Senhor meu e Deus meu, é a soberania de Deus. Enfim, proclame as obras de Deus com clareza. Nós estamos falando isso, sobre a obra de Deus. Se você puder, fale da grandeza de Deus, fale do amor de Deus, fale o que Deus fez na sua vida, fale o que Deus fez e que está registrado na palavra dEle, porque foi por meio dos feitos relatados de Deus que Raabe creu. E é necessário ter uma confissão pública, importa sim. A fé de Raabe se torna pública. Hoje, a confissão, falar que você pertence ao Senhor Jesus Cristo, falar que você pertence a uma igreja, que você crê e que a sua fé pode ser relatada e começar a relatar sobre a sua fé naquilo que você crê, isso é necessário. Tenha testemunho real da palavra, o que Deus fez, faz e fará sobre a sua vida. Enfim, tem um convite. Seja um veículo de notícias divinas. Busque cultivar uma vida onde o testemunho da obra de Deus é contado através de palavras e atitudes. Tenha um passo de fé. O que é um passo de fé? Confissão, oração. Se você ainda não se batizou, busque o batismo bíblico. Nós teremos batismo. Nós fechamos um ciclo com uma classe de membresia, onde 6 irmãos serão submetidos ao batismo bíblico. Por quê? Porque é uma confissão de fé pública também. Enfim, eu quero te encorajar a testemunhar da sua fé para as pessoas que estão ao seu redor. Será que todas as pessoas no seu local de trabalho sabem exatamente que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sabe qual é o elemento da sua fé? Sabe o que você crê? Eu te incentivo. De repente você está na sua faculdade, será que os seus amigos de faculdade conhecem a sua fé? Será que as pessoas na sua classe, lá onde você estuda, na sua escola, a sua vizinha, as pessoas que têm um contato diário contigo, seja aquele atendente do balcão lá da padaria? Pastor, o que importa? Importa sim, que foi através da confissão de fé que Raabe conheceu a Deus, o Deus de Israel. Que o Senhor nos dê autoridade para fazer isto. Amém? Vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso. Senhor, muito obrigado por sua bondade. Obrigado pelo seu amor. Nos dê a condição de viver essa confissão de fé. Toma-nos em tuas mãos e que o seu nome seja engrandecido. Guarda-nos no retorno para os nossos lares. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?